Olá, galerinha! Tudo bem com vocês? Hoje, então, nós temos mais uma atividade. E nessa atividade, a gente vai utilizar o livro que vocês receberam junto na caixinha de materiais. Podem pegar o livro de vocês, tá bom? Então, o prof vai dar um exemplo aqui de como vai funcionar nossa atividade de hoje. Vocês receberam um livro, nem todos receberam o mesmo livro, tá bom? Foram livros aleatórios que as profs foram mandando para vocês. E a primeira coisa que a prof quer que vocês façam com este livro é olhá-lo. Olhar o livro, folhear o livro e se perguntar: que história será que é essa? Vocês já conhecem a história? Olhando assim só para a capa do livro, vocês já sabem identificar que história é essa? Será que é mesmo essa história? Então, quem não conseguiu identificar, vai fazer assim, vai olhar e vai imaginar como é que deve ser essa história, baseado nas imagens que está vendo. E daí vai pegar, vai convidar a mamãe, o papai ou a vovó, quem estiver junto com vocês, e vai contar essa história, tá bom? Da forma como vocês conseguem entender apenas olhando as imagens. E daí vocês vão contar essa história e essa pessoa que vai estar ouvindo a história, ela vai estar muito atenta na história de vocês. Depois, essa pessoa que está ouvindo a história, ela vai contar de novo a história para vocês. Ela vai olhar e ela vai ler o nomezinho que vai estar na história e ela vai contar essa história para você. E daí, o que a gente vai fazer? Depois que vocês contaram e a outra pessoa contou para vocês a história, vocês vão tentar escrever em conjunto, assim. O adulto vai escrever e vocês vão relatando. Se o livro que vocês viram, ele era mesmo o que vocês tinham pensado, se vocês já conheciam essa história, se não conheciam, como que é a história que vocês contaram para esse adulto, para a mamãe, para o papai, para a vovó. Peçam para o adulto registrar para vocês atrás da folhinha o que vocês contaram, como que foi a história que vocês contaram, tá? Essa é a primeira parte da atividade. Então, primeira coisa, relembrando, pegar o livro, olhar o livro, todas as imagens, escolher uma pessoa e contar. Mas alguns vão falar, prof, mas a gente ainda não sabe ler. Sim, a prof sabe, mas vocês sabem o quê? Interpretar imagens. Apenas olhando para as figuras, vocês já sabem mais ou menos do que se trata. Então, vocês vão contar a história como vocês imaginam que ela esteja acontecendo, tá bom? E daí vão contar para uma pessoa, a outra pessoa vai contar a história realmente como ela é. E depois vão escrever atrás se a história era mesmo aquilo que foi contado, se vocês conseguiram identificar, se vocês já conheciam a história, tá bom? Primeira parte. Segunda parte. A segunda parte vai precisar desta folha aqui e desse pedacinho de lã que a prof mandou para vocês. Aqui a gente vai fazer o alinhavo. Vocês já conhecem o alinhavo? O alinhavo é assim. A gente vai pegar uma pontinha da nossa lã e a gente vai passando ela pelos buraquinhos. Olha só como é que a prof tá passando. Bota por um, tira, puxa e bota atrás do outro. Vou tirar por trás, ó. Botei e vou pra frente. Tem que cuidar para não fazer isso aqui, ó. Olha só. A minha pontinha tá aqui atrás. Eu vou fazer isso aqui, ó. Vou passar pra frente e vou puxar. Daí ele vai ficar aqui em cima, tá? Se eu puxar muito, vai acabar rasgando minha folha, o que não é legal. Então, a gente vai passando todo o fiozinho até chegar no final. Até a gente chegar no finalzinho
do vídeo. A prof vai fazer aqui pra vocês. Ó, pra mostrar. Pode ir puxando, porque essa lã é uma lã bem macia. Então, ela não vai ser muito difícil pra vocês puxar elas. Tá bom? Olha só. Puxa por dentro e depois puxa por fora. Puxa por dentro e depois puxa por fora. E vai fazendo até chegar no final. Aqui, ó. O prof vai soltar um pouquinho. Ó, viram como tá vindo aqui? Vou puxar mais. Como é que é o nome dessa técnica, então? A técnica do alinhavo. É como se a gente estivesse costurando a lã nos buraquinhos, mas a gente não tem agulha, a gente vai usar os nossos dedinhos, tá? Por quê? Por que que a gente tá fazendo isso? Mais uma vez, a gente tá fazendo isso para estimular os nossos dedinhos. Então, terminou assim, mas prof, ficou um para fora e um para dentro, assim? Então, a gente vai fazer o quê? A gente vai passar esse aqui também dentro deste buraquinho aqui, ó, dentro desse daqui. E a prof vai falar para vocês também. Tentem primeiro fazer sozinhos. Se não conseguir na primeira, na segunda, na terceira tentativa, daí pode pedir para alguém ajudar. Pronto, ficou as duas aqui. O que a gente vai fazer? A gente vai fazer um topinho. A gente vai amarrar aqui e daí eu vou fazer um lacinho. Quem puder, pode pedir daí nessa parte uma ajuda para fazer o lacinho. E tá pronto. Esse é meu alinhavo. Daí vocês podem escolher se vocês querem usar esse lado ou esse lado. Um lado vai ser para registrar aquilo que vocês falaram, que a pessoa, o adulto vai escrever para vocês, e a outra vai ser para vocês ilustrarem a história que vocês receberam. Se foi Branca de Neve, Cinderela, Peter Pan, Os Três Porquinhos, vocês vão daí ilustrar. E podem também copiar o título da história. Bem na frente do livro sempre tem o quê? O título da história. Aqui, por exemplo, tem o título da história. E essa história é O João e o Pé de Feijão. Então, olha as letrinhas. Se está numa grafia que vocês não entendem, não conhecem ainda essa letra, pode pedir ajuda para alguém para explicar para vocês ou para escrever numa folhinha para vocês copiar, tá bom? Então, é essa a nossa atividade. Retomando, primeiro, vou olhar o livro, vou folhear, vou imaginar o que esse livro está contando. Depois, vou escolher alguém e vou explicar para essa pessoa, contar essa história que eu vi nesse livro. Vou pensar, que livro será que é esse? E depois, essa pessoa vai me dizer, olha, o nome da história é tal. E vai ler para vocês a história. E daí vocês vão se questionar, será que é a mesma história que eu contei? Era isso mesmo que eu vi, que eu imaginei? E vocês vão fazer um relato, vão escrever um comentáriozinho dizendo assim, olha, prof, eu identifiquei essa história, eu conheci essa história, mas ali, tal parte, eu imaginei de outra forma. O que não tá errado, vocês têm a imaginação de vocês, a prof só quer saber o que além vocês estão imaginando. E depois vocês vão escrever o nome da história e fazer o registro, tá bom? É essa a nossa atividade. Um beijo para vocês. Um bom final de semana. Até semana que vem. Tchau, tchau. Beijão.